Atraso de fala e atraso de linguagem. Na verdade, linguagem é maior do que tudo, né? Ela é bem mais ampla. Mas é bom fazer uma distinção por questão didática para que a pessoa possa compreender. A linguagem tem 5 domínios. A semântica, que diz respeito ao sentido das palavras. Carro é carro por causa da semântica. Se eu chamo bola de carro, eu tenho problema de semântica. Então, semântica é o sentido da palavra. A sintase são as regras, como as palavras interagem umas com as outras para ter o sistema linguístico. Nós temos também a morfologia, que diz respeito a como as palavras são formadas. A fonética e a fonologia, que seriam os sons das palavras, o som da língua. Por exemplo, B, C, é o som da língua portuguesa. E a pragmática. Por questões didáticas, a pragmática seria a comunicação. E aí, quando a criança tem uma dificuldade de pragmática, que seria o uso social da língua, ela sabe falar, mas não sabe comunicar, ela tem uma deficiência na pragmática. Quando a criança tem uma dificuldade na fala, tanto em sentido dos sons, tasa, anana, né? Quando ela tem esse tipo de dificuldade, ela sabe o que é, mas a boca dela não consegue produzir oralmente essa palavra, então ela não sabe essas regras, ela não consegue produzir isso, então isso é um atraso de fala. E atraso de linguagem é quando a criança tem uma dificuldade nessas outras partes, mas tudo é linguagem. Mas em situação didática, a linguagem seria a dificuldade em entender o que é dito para ela. Quando ela não consegue fazer o acesso lexical, ou seja, encontrar as palavras no cérebro dela e a palavra está na ponta da língua, sabe? Quando a gente esquece. Então, quando a gente vê que uma criança tem uma dificuldade em montar uma frase, palavras soltas, isso dá um indício que a criança tem uma dificuldade de linguagem. Quando é de fala, ela entende tudo, se vira com tudo, mas ela tem uma questão de pronúncia, questão motora, às vezes sensoriais, às vezes de processamento motor. Enfim, tem várias questões aí que pode estar atrapalhando. Aí seria um atraso de fala. Aquela criança que entende tudo, mas que na hora de falar ela não consegue. Às vezes, né, uma fala mais sem emoção, muito repetitiva, que pode até trazer algumas questões dos sons, né? Porque o som tem toda uma situação aqui, então a situação é da comunicação. E essa dificuldade de entonação que poderia estar na fonética, né, que seria a prosódia, mas ela se manifesta por questões motoras, então seria aí um atraso vinculado à linguagem. Então fala é tudo que eu coloco para fora. É som, o cérebro está conversando com a boca, ou seja, o cérebro faz e a boca diz, fala, né? Eu consigo passar uma mensagem para outra, eu consigo entender o que ele fala como uma demanda social, uso social, né? E linguagem é todo o restante, né? Situação lexical, sintaxe. Então, qual seria, né, a diferença do atraso e o transtorno? É que o atraso é uma dificuldade que você pode oferecer um suporte e depois de um tempo a criança deslancha. E no transtorno, a criança não vai deslanchar, né? Então, é muito importante que tenha um diagnóstico bom, que tenha um diagnóstico com profissionais que realmente, além do conhecimento teórico, tenha um embasamento prático, que sejam feitos exames para poder descartar uma série de outras situações. Afinal de contas, é das nossas crianças que nós estamos falando.